Parte 2. E isso nos leva à terceira história, que é Pregos Vermelhos, que é outra história insana em termos de qualidade, onde a gente é apresentado a uma personagem feminina que é sensacional, que é a Valéria. Ela é literalmente o contraponto do Conan. A bicha é casca grossa, ela não arrega em nada pro Conan, beleza? Ela é uma personagem assim, vívida, ela é teimosa, impetuosa, ela tira sarro, é muito bacana mesmo a dinâmica, principalmente dos personagens. A gente vê um encontro deles, e parece que não é o primeiro encontro deles, beleza? E isso que me faz gostar muito desse material, pois a gente literalmente embarca com esses personagens. É muito legal que eles têm uma vida, eles se movimentam, eles vivem aventuras fora das páginas, que enriquece muito o uso da nossa imaginação. A gente fica pensando, cara, se esse foi um dos encontros deles, imagina os outros, fica querendo mais, e é muito legal isso. Então, nesses termos, essa coleção tá de parabéns. Esse trabalho que eles estão fazendo, principalmente para alguém noob assim como eu, que não manja nada mais do personagem, beleza? Então é muito legal mesmo ver esse material. Voltando à história, aí eles se encontram lá, se deparam com uma criatura assim que eles, dentro da história, eles chamam de dragão. E é uma criatura colossal, lembra bem mais um dinossauro selvagem assim, de uma terra inabitada, bem fantasioso. Então eles se deparam com esse dragão, que é essa criatura que destroça as montarias dele enquanto eles conversam. Então eles se veem presos com essa máquina de matar e eles têm que se livrar dela a todo custo. Então só resta eles subir uma colina e ficar esperando ou a criatura dormir, ou eles tomarem coragem, ou eles bolarem um plano, até que a Valéria vê o que parece ser uma cidade grandiosa, que lembra bastante aqueles templos incas, maia, essas civilizações mais antigas. Então ela vê ao longe, só que o Conan fala que seria muito difícil eles correrem até lá, pois é muito longe. A Valéria até fala, de fome a gente não vai morrer, pois é que a gente tem uma árvore com frutos, carregada de frutos. Mas assim que ela vai colher a fruta, o Conan automaticamente identifica esse fruto e sabe que ele é altamente venenoso. E o Conan, por mais que é dito que ele é um bárbaro, que ele é boçal, que ele é um selvagem, ele é muito inteligente e automaticamente ele já bola um plano mirabolante, onde ele pega um punhal e constrói uma lança com as galhas dessa árvore. Ele sabe que aquele fruto é automaticamente venenoso e mortal para quem toca. Só de tocar na fruta você já corre o risco de morrer. Então ele mergulha a ponta do punhal, que ele fez uma lança nesse fruto, e resolve partir para cima da criatura. Ele está num ponto de vantagem e ele fica intimando a criatura, e a criatura não alcança ele. E então, no momento de um grito da criatura, ele joga a lança dentro da boca da criatura. E automaticamente a gente já vê a criatura surtando. E um dos primeiros sintomas é a cegueira. Essa criatura vai ficando cega, esse dragão. Então ele fica muito mais furioso e visceral. Então, como eles percebem que ele está cego, eles tentam descer e seguir rumo à cidadela. Porém, num deslize da Valéria, ela cai rolando barranco abaixo e só resta o Conan servir de parede entre a Valéria e a criatura. Ele manda a Valéria correr para a cidade como se não houvesse amanhã e ele parte para o combate. Criatura derrotada, ele consegue alcançar a Valéria e ambos vão para dentro dessa cidade. E lá eles se deparam com a cidade totalmente abandonada, onde eles entram para cortar caminho para o rumo que eles estavam seguindo, beleza? Só que eles veem que é muito labiríntica a cidade e não possui janelas e nada que ligue ao exterior da cidade. Então a Valéria já está muito cansada, desgastada por causa da peleja com o dragão.
ela resolve descansar um pouco, enquanto o Conan continua explorando. Depois de algumas horinhas, ela é acordada de supetão por um grito, e quando ela sai louca para ver de onde vem o grito, ela vê uma espécie de nativo sendo atacada por uma espécie de caveira flamejante, que automaticamente ela, para salvar o cara, ela dizima essa criatura, e a gente vê que era somente um homem que usava uma espécie de máscara. Só que o ataque não cessa. A gente vê outros nativos partindo para cima dele. E aí que a gente vê a maestria do artista, mostrando como a Valéria é simplesmente sensacional. Ela baila e sorri enquanto ela massacra seus adversários. E isso é muito bem feito, muito bem construído dentro da história. A Valéria não deixa nada a desejar ao Conan. Então aí o Conan retorna e se depara com a situação. Ela explica que aquele é um aliado momentâneo, né, que ela acabou de salvar, e em termos de gratidão ele vai levar eles ao líder da tribo dele. Uma obra muito riquíssima e, como eu disse, atemporal. Se ele pensou isso na década de 30, nunca fez tanto sentido hoje em 2022. É muito interessante mesmo. Agora eu vou mostrar aqui a arte para vocês, mas eu quero ressaltar um probleminha que, na minha concepção, esse capítulo teve, que o papel não casou tão bem com a arte, beleza? Então ele tem um tom meio acinzentado, a arte ficou muito apagada nesse tipo de papel. A arte dele já trabalhava com as cores bem mais fracas, justamente para ambientar, e o papel não casou nada bem, não sei o que houve, a impressão não ficou tão legal nesse tipo de material, beleza? Então eu tenho que avisar vocês sobre isso. Esse material, o capítulo é perfeito, a história é perfeita, gosto bastante, a arte é perfeita, só que não foi valorizada justamente pelo tipo de material. Ao meu ver, perdeu muito em termos gráficos. Como vocês sabem, eu gosto muito do Pipoca e Nanquim, beleza? Sou fã deles como criadores de conteúdo, adoro o canal deles, gosto muito dos materiais que eles lançam também, mas quando é perfeito a gente elogia, mas quando não fica tão bom, tem que sim ser criticado, beleza? Ninguém aqui tá recebendo nada, isso aqui foi comprado, foi um dinheiro investido, então esse capítulo não ficou tão legal com esse material. Teve uma perda gráfica muito drástica, ao meu ver. Pode ter sido só impressão minha, então eu peço para você que comprou esse material, me fala aí se a sua também veio assim, se você achou também que teve uma perda gráfica que não combinou, ou se é só besteira, ficou ok, talvez eu que não tenha interpretado muito bem. Mas eu deixo aqui o adendo para isso, beleza? Que esse capítulo apenas não ficou tão legal nesse material. Nada contra o capítulo, a história é sensacional, a arte é sensacional. Vou estar mostrando aqui para vocês poderem ver. Aqui começa o capítulo, beleza? Eu achei, por exemplo, o preto não é tão preto, ficou um ar meio apagado, meio acinzentado. A arte já parece um pouco como se fosse uma espécie de lápis, mas não é esse o problema. Por exemplo, essa árvore pode estar parecendo mais escura por causa da minha iluminação, só que aqui ela é totalmente quase cinza, e a gente vê que o preto não foi realçado em nenhuma das páginas. A gente não tem tanto problema assim de ficar um pouco apagado no colorido, beleza, dá pra ver muito bem, mas a gente pode ver aqui que é destoante. As onomatopeias da arte ficou bem gritante, cenas mais escuras fica quase não dando pra ver, principalmente numa parte aqui que eles chegam no templo, na cidade no caso, que é bastante escura, então não ficou bacana. Vocês podem ver aqui, ó, que a arte é lindíssima, a história é sensacional, muito bacana mesmo, mas a impressão não ficou bacana, não sei dizer o porquê.
se não foi o material que combinou, se a maneira que foi pensada com papel couché lá fora combinou mais, beleza? Vocês podem ver aqui justamente pelo cabelo do Conan, que é algo mais cinza, que não é tão realçado assim, por causa do material. Se eu não me engano é o papel, deve ser por causa do papel, beleza? Que a edição foi pensada num papel com brilho tipo couché, não sei dizer. Ficou algo meio cinzentão. Não me agradou em nada. Mas a história pra mim é maravilhosa, perfeita em todos os quesitos. Mas como eu estou mostrando material pra vocês, eu tenho que ser sincero e dizer quando eu gosto e quando eu não gosto, beleza? E aqui é a batalha feroz contra o dragão. Muito bacana, muito bem desenhada. Arte impecável. Muito linda mesmo. Aqui mostrando painéis lindos, enquadramentos lindos, dinâmica de página muito bacana. Mas como eu disse, por exemplo, aqui quando eles chegam no templo, você não vê o preto, fica uma mistureba de cores, você não consegue ver muito bem. Tudo bem que é para ser uma parte escura, mas as páginas não contribuíram, beleza? Mas a história é sensacional, viu? Vale a pena, sim. E chegamos à última história desse encadernado, que é As Negras Noites em Zambola, que, ao meu ver, é a história mais surpreendente e mais mirabolante dentro desse encadernado. Eu adorei essa história, apesar de eu ter dito que a Sombras de Ferro ao Luar foi minha favorita. Essa foi a mais divertida, a que eu mais li empolgado. Eu gostei demais, desde a arte ao resultado da história, a evolução da história. É muito legal mesmo. As Negras Noites em Zambola, a gente é transportado para uma cidade que se chama Zambola, que ela é a cidade que é como se fosse a joia do deserto. É uma cidade que fica sitiada no meio de um deserto, onde caravanas de comerciantes vão lá, se hospedam, passam. Ela é um porto seguro numa longa jornada, né, dos comerciantes. E a gente tem esse plano de fundo sobre a cidade de Zambola. E a gente já cai no Conan conversando. Aqui a gente tem um Conan bem legal, que a gente tem um Conan mais jovem. Ele é mais impetuoso, mais agressivo, mais descrente das coisas. É muito legal. Ele é bem cínico nessa história. O Conan conversando com um velho que parece ser um morador de rua. E esse velho é muito sábio. Ele conhece todas as malandragens da rua. E ele avisa o Conan sobre uma hospedaria que tem um mistério por trás, onde pessoas que vêm de fora da cidade, quando passam a noite nessa hospedaria, elas simplesmente desaparecem. Elas não é deixado vestígio nenhum delas. Elas somem durante a noite e suas armaduras, armas e pertences amanhecem sendo vendidos nos bazares da cidade. Essa hospedaria pertence a Arankbaksh, alguma coisa assim, é um nome meio assim. E o Conan foi perguntando para esse senhor o porquê disso acontece, o porquê de só acontecer com quem é de fora, porque que não acontece aos moradores. E ele explica que geraria muita reclamação se as pessoas da cidade estivessem sumindo, e que os estrangeiros pouco importam sumirem. Então tanto faz, ninguém liga, entendeu? E esse mistério é muito interessante. E o Conan fica com aquela história na cabeça, e a reviravolta acontece porque ele tá mais cedo, antes de ir para as ruas para ganhar a graninha, né? Seja roubando ou apostando,
ou fazendo algum tipo de trabalho, ele tinha alugado um quarto. E adivinha que hospedaria ele alugou esse quarto? Justamente na hospedaria da história do velho. Então ele já volta meio assim, pronto para qualquer coisa. Então ele volta à hospedaria, toma um trago lá e se retira pro seu quarto. E o dono da hospedaria de Arankbash vai mostrar o quarto dele. E o quarto dele se tranca por fora. Olha a armadilha aí, visível. E o cara vai dormir nesse quarto, sem nem pestanejar. O dono fala pra ele dormir tranquilo. E o Conan retruca falando que sempre dorme tranquilo, ele sempre dorme com aço em mãos, que ele sempre dorme com a espada ao lado dele. E o dono da hospedaria fica meio assim. E quando você só ouve a porta trancando pelo lado de fora, e o Conan não tá nem aí. E a história é muito legal, pois ela começa com esse mistério e vai tendo as reviravoltas muito interessantes. Não vou dizer certinho o que é para não estragar a graça do mistério, pois é muito divertido você ver na construção dessa história. E ele salva a garota, e a garota nua. E essa garota é um tanto estranha, pois ela fica tentando seduzir o Conan para que ele faça as coisas para ela. Ela diz que o marido dela teve um surto, que ele está fora de si, pois ela tinha dado uma poção para evitar que ele traísse ela e tudo mais. Só que ele acabou surtando depois dessa poção e expulsou ela de casa nua, e depois ele simplesmente tentou matar ela e ela saiu fugindo do jeito que ela tava, do jeito que ela veio ao mundo. Então a gente vai vendo essa mulher seduzindo o Conan para que ele faça tudo ao seu bel prazer. E é uma história bem sensualizada, pois toda hora mostra a garota em poses bem chamativas. Lembra bastante até, nesses termos, a filha do gigante de gelo, que mostra bastante nudez e a personagem usando os seus dotes para seduzir o Conan. Só que essa história vai intercalando de uma forma muito legal, muito bacana. E também parece que essa personagem ela só fala meias verdades. Você fica encucado com tudo que ela fala. Então o Conan negocia que se ela fosse por uma noite dele, ele faria qualquer coisa que valeria o preço. Então eles entram nesse acordo e vão lá resolver essa treta. E aí já tem outra mudança na história, só que aí eu já não posso contar mais. A arte da história é simplesmente sensacional, gostei muito. É uma arte bem carregada assim. Eu gostei muito do estilo de arte, só que pode gerar uma certa estranheza para quem não lê quadrinhos, pois ele carrega muito de sombra, de rachura, de detalhezinhos. E como a história se passa mais à noite, a gente tem uma cor chapada só para representar a noite, e é bem legal isso. E o excesso de nudez pode incomodar quem não conseguiu interpretar muito bem a história, mas eu posso dizer que é uma das histórias mais sensacionais desse encadernado. Pra mim, ela fica em segundo, ela só ganha do Pregos Vermelhos porque aquele problema das cores não ter ficado boa no papel dos Pregos Vermelhos me tirou um pouquinho da imersão. Aí ela ganha, mas pra mim as duas ficam empatadas em segundo lugar, beleza? Aqui mostrando a arte pra vocês. E aqui começa justamente nas Negras Noites de Zambola. A arte é muito bacana, só que a anatomia pode causar um pouquinho de estranheza, beleza? Pelo estilo gráfico que o autor adotou. Aqui a gente inicia ainda com aquele probleminha do papel, beleza? O preto não parece preto, parece cinza. Exatamente isso que vocês estão vendo é o que eu estou vendo, beleza? Ficou meio cinza essa parte. E já aqui já não temos o problema. Ficou muito bem impresso aqui. E aqui vai mostrando toda a história dos viajantes indo até Zambola, que é essa cidade maravilhosa sitiada no meio de um deserto.
E é muito legal, o estilo de arte é muito bem detalhado, riquíssimo em detalhes. O cara manda muito bem nas sombras, nos detalhes. Foi uma das histórias que eu mais gostei. E aqui temos o Conan, molecote, desejando as senhoritas da vida. Muito bacana mesmo. Ele tem sempre esse sorriso safadão no rosto. E aqui a gente tem um velhinho que conta a história de Arankbash, da pensão assombrada lá pro Conan. E o Conan sempre, aqui ele ainda era bastante descrente. É dito que essas criaturas sequestravam os viajantes pro deserto, beleza? E aqui o Conan vai contando a história, ou na verdade o velhinho vai contando a história pro Conan, e ele vai ficando mais e mais curioso. O nível de detalhe dessa história é muito bacana mesmo, é riquíssimo em detalhes, como vocês podem ver, dá todo um ambiente. Olha, por exemplo, essa cena que vai mostrando os telhados de palha, o sol passando entre eles, é muito bonito. Mesmo um quadro pequenininho desse é riquíssimo em detalhes, e as cenas mais em painéis maiores é muito bem detalhado. O Conan sempre com esse sorrisão cínico na cara. Eu gostei demais do trabalho gráfico dessa história, beleza? Aí continuando, e aqui ele vai voltando justamente para a hospedaria onde ele pagou o quarto, que é justamente a hospedaria macabra, que é onde os visitantes de outros povos somem. E aqui tem toda uma atmosfera, aqui a bendita porta que é trancada pelo lado de fora. Se eu visse uma dessas eu já corria, e aqui ele é trancado mesmo. Então a gente já tem aqui um vislumbre da noite. A noite é toda nessas cores mais roxas assim, roxa, cinza e preta. É muito legal esse efeito que ele faz de transição do roxo. Aqui, por exemplo, o quarto é iluminado, a gente consegue ver amarelinho, é bem bacana, dá uma atmosfera muito legal. E aqui os captores do Conan atrás dele ao longo da noite. Eu gostei muito mesmo dessa história, foi surpreendente. E aqui a garota que o Conan ajuda. As cenas de ação são simplesmente muito bacanas mesmo, viscerais e muito bem construídas. E aqui quando ele salva a garota peladona aqui, ela se joga toda em cima dele. Só que a gente vai vendo que ela não é assim flor que se cheire, mas o Conan vai cedendo aos encantos dela. E ela sempre dá uma cortada brusca nele quando ele tenta avançar nela. Vocês podem ver que a nudez vai permanecendo ao longo de toda a história, mas ela é justificada dentro da história, beleza? Não é algo de graça. Até que ela encontra o tal marido dela aqui, que ele tá literalmente surtado. Ela pede para não matar ele, simplesmente atordoar ele e levar ele para casa deles. Ela fala que é uma nobre e que aquele marido dela é uma pessoa muito gentil. Ele só tá maluco por causa da porção que ela dá pra ele. Caso eles consigam derrotar o sultão e recuperar o antídoto, tudo dará certo. Basicamente é isso que temos nesse encadernado. Aqui a gente tem a parte dos extras,
beleza? Os extras são riquíssimos em termos de complemento das histórias, muito bacana mesmo. Tanto em um período que foi publicado, as inspirações de cada história aqui, as revistas que foram publicadas, falando um pouquinho sobre o autor também, que é o Robert Eisenhower, beleza? Algumas pin-upzinhas em termos de extras, bem bacana. Muito parecido também com o que vimos na primeira edição. Algumas pin-ups, capas descartadas, beleza? Material assim, primoroso em termos de extra. Basicamente a única reclamação mesmo que arranhou a perfeição desse encadernado foi aquele problema das cores não terem ficado tão bacanas no conto Pregos Vermelhos, beleza? Que me tirou muito, assim, muito mesmo, me incomodou. Mas em termos gerais é uma ótima publicação. Me conta aí se você também comprou esse material e achou que não ficou tão legal aquela história nesse tipo de material, beleza? Como eu ressaltei, a gente quando tem que elogiar, a gente rasga elogios aqui. Quando tá péssimo, a gente também tem que falar sem medo de nada, beleza? Pois aqui a gente tá investindo o nosso dinheirinho e tem que saber se tá condizente. Mas em termos de encadernação, de tamanho, de material, de histórias, é simplesmente maravilhoso, beleza? Então vocês olhem aí se vale a pena. Vocês não precisam ter o primeiro volume, ok? Para estar lendo esse material. Vocês podem começar simplesmente daqui, que vai dar certo, beleza? Então minha indicação é essa, Conan, o Cimério volume 2. É uma coleção que está valendo muito a pena ainda. Está sendo continuada. Pode arriscar seu dinheirinho sem problema nenhum, mas o aviso foi dado do que eu achei ruim nessa edição, beleza? Mas em termos gerais, muito bom, ótimas histórias, o personagem continua simplesmente sensacional, beleza? Agradeço demais se você teve a paciência de ficar até aqui, meu muito obrigado. Eu queria estar mostrando de uma forma bem completinha todo o material, beleza? Para ver se você investe seu dinheirinho, pois é um material um tanto caro, é um material sensacional. Então, muito obrigado pela companhia até aqui. Não deixe de se inscrever, marcar o sininho, deixar aquele like, pois esse vídeo deu um trabalhão daqueles, pois ele ficou um tanto longo, desculpe também por isso, beleza? Mas deu um trabalhão. Então é isso, falou, um forte abraço a todo mundo, muita saúde e até o próximo vídeo.